Murilo Nascimento, tenho 37 anos, sou casado com a Micaele há 16 anos, completamos esse ano. Sou pai do Miqueias, servo do Senhor, e nós vamos falar um pouco hoje sobre saúde e bem-estar. Já é verdade, não é novidade para ninguém, que nós homens, em sua grande maioria, não tem a preocupação e o cuidado preventivo com a sua saúde. Por conta disso, quando vamos ao médico, é uma situação muito mais emergente do que preventiva. Isso é complicado, porque à medida que os anos vai passando, vamos envelhecendo e o nosso organismo ele vai acompanhando esse processo. Isso para a gente não é bom, se nós não preparamos o nosso corpo para esse envelhecimento. Então, o esporte, a preparação, a saúde, ela tem que acompanhar esse progresso, que na verdade é um declínio, porque todos iremos morrer. Nós não vamos falar desse assunto pesado, mas é uma realidade. Então temos que preparar para ser o mais demorado possível e o mais confortável possível. Então, para isso, existem alguns recursos que a medicina nos proporciona, que os cuidados nos proporcionam. Por exemplo, um pilates, uma caminhada, uma atividade física, um esporte de baixo, médio ou até alto rendimento, para que nós possamos estar cada vez mais preparados para isso que chamamos de melhor idade. Espero que você tenha visto o nosso link aí das nossas redes sociais. Nós vamos estar disparando os conteúdos diários, pílulas diárias, para que você possa estar conectando conosco sobre vários temas, sobre vários assuntos. E isso é importante para que a gente esteja antenado. Nós somos um canal orgânico, vamos falar do dia a dia, vamos falar da vida comum, para que isso possa te alcançar e te beneficiar de várias formas, tá certo? E hoje, como o meu tema é saúde e bem-estar, nós vamos falar sobre alguns pontos relacionados à saúde. Eu vou ler aqui um texto bíblico que eu gosto muito, está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, né, a carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 19, que diz assim: Não sabeis que o vosso corpo ele é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possui da parte de Deus e não são de vós mesmos. Quando a gente vê Paulo falando aos Coríntios sobre isso, é um alerta para que nós possamos entender que o nosso corpo não é nosso, ele pertence ao Senhor. Então, quando existe uma responsabilidade de cuidarmos algo que é de alguém, nós dobramos a responsabilidade. Porque às vezes, quando é nosso, a gente não dá tanta importância às vezes. Quando a gente pega algo de alguém emprestado, a gente tem um pouco mais de cuidado, porque aquilo vai ter que ser devolvido. Então, Eclesiastes vai dizer que o Senhor nos traz do pó e ao pó tornaremos, porque pertencemos a Ele. Isso quer dizer que esse corpo, essa matéria física, nós precisamos cuidar. Um avivalista muito jovem, ele disse a seguinte frase no seu leito de morte aos seus poucos 29 anos. Ele fala o seguinte: Eu recebi um cavalo e uma mensagem, e eu matei o cavalo. Então, o que isso quer dizer? Precisamos cuidar do corpo porque temos um propósito. Você tem um propósito. Sua casa, sua família, seus amigos, seus negócios. Enfim, todos nós possuímos algo como propósito e precisamos cuidar desse corpo para fazermos esse propósito valer a pena o máximo de tempo possível. E muitas das vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente vamos dizer, a palavra irresponsável é um pouco pesada. Então eu vou tentar usar uma palavra mais leve. Não vou usar. Essa é a palavra mesmo. Nós somos irresponsáveis com o nosso corpo. Nós somos irresponsáveis com a nossa saúde. A gente, às vezes, quando fala do teor cristão, a gente, às vezes, critica alguém por fazer uso de uma bebida alcoólica, mas a gente faz um uso exagerado do refrigerante, a gente faz uso exagerado de certos alimentos que a gente sabe que não pode, a gente quer estar no churrasco todos os dias, se for possível, comendo gordura, né? Não faz uma atividade física, não faz uma preparação, e depois, quando vem uma enfermidade, uma doença causada por essas ações, nós queremos condenar e culpar o diabo, que não tem nada a ver com isso. Então precisamos estarmos atentos, precisamos como pessoas que têm um propósito aqui, né, em cuidar dos nossos filhos, vê-los crescendo, vê-los envelhecer também, ver a nossa próxima geração continuada, precisamos cuidar desse corpo. Então, quando a gente vai falar de corpo, a gente precisa entender que não é só um corpo físico, é um corpo espiritual. Você precisa dormir bem, você precisa descansar, se preciso for fazer uma terapia, você precisa ter um momento de descanso e lazer, de descontração, inclusive de besterol, entre aspas, que é o momento de você vai ver uma piada, você vai ver um programa de humor qualificado, de forma saudável, obviamente, mas
que isso gere para você um prazer, uma sensação. Porque quando a gente fala de saúde, a gente pensa que é só correr, ir para academia, fazer crossfit. Não é isso. Não é só isso. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de uma preparação do corpo. Isso vai desde o momento que você acorda, como que você acorda, o que, que você está fazendo, que tipo de alimentação você está comendo, como você está cuidando desse corpo seu. Então isso é muito importante. Nós temos alguns parceiros nossos, inclusive, que podem nos assessorar isso, que podem nos ajudar com isso. Então, você segue a gente no Instagram, que a gente vai estar soltando essas pessoas. Nosso link está aqui embaixo. Nós vamos estar colocando aqui para você o link, para você curtir e comentar sobre essas pílulas que a gente vai estar soltando e que você possa se conectar conosco, para que você possa ver clínicas, laboratórios, academias que são parceiras nossas, para que estejamos juntos cuidando desse corpo, para que a gente possa melhorar cada vez mais o rendimento nosso como pessoa. Então, às vezes, você está com dificuldade, você às vezes está meio assim e não entende o porquê. Quando a gente vai ler alguns textos bíblicos, você vai ver que Jesus ele caminhava muito. Então, o fato de você fazer uma caminhada já vai te ajudar muito na circulação do seu sangue, isso vai fazer o seu cérebro oxigenar melhor, isso vai fazer você ter uma frequência cardíaca mais positiva, mais bacana, mais controlada. Isso vai fazer com que você sinta-se mais disposto para o seu dia a dia, mais disposto para algumas atividades ao qual você, no sedentarismo, não consegue desenvolver. Isso tudo são cuidados com aquilo que o Senhor nos entregou. Eu preciso cuidar do meu corpo, porque eu preciso gerar em mim esse sentimento de responsabilidade. Então, eu iniciei esse bloco falando sobre os homens que não têm esse costume de se cuidar, de procurar um médico. Isso vem desde a criança. Se a gente observa, a menina, quando ela nasce e vai se desenvolvendo, ela vai se tornar uma moça, quando inicia o seu ciclo menstrual, a mãe já leva para ser acompanhada por uma ginecologista, e isso vai se prolongando ao longo da sua vida. O homem não. Muito difícil o pai ou a mãe levar o menino no urologista, porque só se tem algum problema de fimose ou algo relacionado naquela região. Fora a parte disso, não leva preventivamente como os pais levam suas filhas. Isso para a gente é um problema como homem, porque quando a gente chega na fase adulta, lá nos seus 39, 40 anos, para fazer um exame preventivo, a gente tem que ir ao médico, que a gente nunca foi, e expor a nossa nudez a ele. Isso é um bloqueio, isso é difícil para a gente. Então, fora nossas piadas, nossas brincadeiras que a gente faz para descontrair e tal, sobre o médico, de ir lá e tal, e existem os mitos, os exageros, enfim. E a gente somos muito prejudicados como homem nessa área. Então, o câncer de próstata é o câncer que mais mata homens. É a doença que mais mata homens. É o câncer de próstata. Então, a gente fala muito pouco sobre isso. Então tem que ter um novembro azul para a gente estar lembrando, para a gente estar falando. Não, todo momento é momento. Então, vença esse preconceito, cuide-se. Quando a gente fala do cuidado do corpo, não é só o esporte físico, como eu falei, é todo um conjunto de coisas, é um aglomerado de oportunidades para que você possa estar cuidando desse templo. Como a gente já falou mais cedo, quero reforçar com você, né? Não esqueça, o seu corpo não pertence a você. Ele é templo do Espírito Santo, cuida bem dele, faz aquela atividade física, cuida das suas emoções, dos seus sentimentos e não se esqueça, se inscreve no nosso canal, tá bom? A gente vai estar divulgando aqui, você vai seguir, vai lá no sininho, curte lá também, divulga isso para seus amigos, seus colegas. Nós estaremos soltando diariamente essas pílulas com temas variados, de várias formas, de vários formatos, em locais também diferentes, para conectar com você, para te mostrar algumas informações do dia a dia, tá bom? Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e tenha um ótimo dia.